Para uma História Cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Dilner Melo. Minhas primeiras lembranças são de um grupo escolar, onde hoje é a Pousada do Sandy, depois o grupo escolar Samuel Costa, onde eu estudei. E, por mais engraçado que pareça, eu me lembro de um poema que eu declamei com 7 anos de idade no grupo escolar. Mas depois uma lembrança muito marcante da minha infância em Paraty foi a Festa do Divino. Meu pai foi festeiro umas 3 vezes e depois nós, irmãos, acabamos sendo outras tantas. Eu me lembro que eu devia ter uns 4 ou 5 anos, 6 anos, por aí. E naquela confusão do sábado da festa, eu estava saindo de casa ali, onde a gente morava, perto da quadra de basquete, na esquina, e dou de cara com o boi da festa, brincando com o pessoal, e veio na minha direção. O susto foi imenso, eu nunca tinha visto nada daquilo, e tão grande que eu corri de volta para casa, e o único lugar que eu podia me esconder foi debaixo do Império do Divino, quer dizer, aquela mesa que estava coberta com toalhas e com a coroa, o cetro e tudo. E aos berros, né, de susto. E vamos dizer assim, a infância da gente era geralmente do pessoal mais perto aqui do centro, da praça, era na Praça da Matriz. Era brincando na praça, soltando peão, jogando peão, bola de gude, bandeirinha, o que fosse, subindo em árvore, descendo em árvore, subindo no jambeiro. Então, agora, era uma cidade que todo mundo se conhecia, uma cidade de uma pobreza imensa, tá? E é uma coisa que sempre me perguntam assim, mas qual a razão de você ter saído daqui? Eu costumo dizer, para ser bem verdade, eu nunca tive vontade de ser padre. Isso, se alguém disser isso, é mentira. Na verdade, eu queria sair dessa cidade. Eu achava a cidade pobre, sem nenhum futuro, e eu queria sair daqui. Então, para sair daqui, eu tinha que inventar, estudar alguma coisa que eu não tivesse aqui. Então, tinha primário, tinha ginásio, já que é o ginásio paratiense do Moura Brasil. Então, se eu resolvesse estudar o ginásio, eu tinha que ficar aqui. Aí eu resolvi ser padre. Então, eu acabei indo para Barra do Piraí, 1 ano, depois fui para o Rio de Janeiro, outros anos no Rio de Janeiro. E lá é que primeiro me desperta assim, o que é essa cidade que eu nasci. Porque ninguém conhecia Paraty em 58, no Rio de Janeiro. Ninguém sabia o que era Paraty, a não ser cachaça. Quer dizer, no Rio se pedia uma dose de Paraty, não uma dose de cachaça em qualquer botequim. Então, Paraty era nome de cachaça. E me lembro da coisa mais cômica, colégio interno, um dos meus amigos, colegas, logo que eu cheguei, pergunta, você é da onde? Eu digo, de Paraty. Eles, para mim, o quê? Eu digo, Paraty. Paraty é o nome da minha cidade. Ah, mas você é nome de cidade? Tá. A partir daí eu entendi... Paraty era uma cidade desconhecida do mundo, se teve importância, se não teve importância, só que o importante para mim era a cidade que eu nasci. Acabo não concluindo estudo nenhum, abandono tudo e volto para Paraty. E aí o mais interessante é que me despertou a vontade de saber que cidade é essa, que história ela tinha, que ninguém conhecia. Comecei conversando com as pessoas mais velhas, Manuel Torres, o Zuzu, o Nestor Miranda, e foi muito interessante, porque eu era um moleque com 20 e poucos anos, e essas pessoas com mais de 70, 80 me recebiam como se eu fosse igual, me atendiam, me davam informações. Hospitaleiros à beça, me serviam café, não sei o quê, como se eu tivesse a idade deles. Em seguida, eu começo a dar aula no Sembra, no ginásio paratiense antes. E aí é interessante que o Dr. Moura, o diretor do colégio, ele tinha uma série de jornais de Paraty, encadernados, jornais do princípio do século, inclusive alguns do século XIX também. E a coleção do Monsenhor Pizarro sobre a história de Paraty, e foi a primeira coisa que tem uma história verdadeira, fundamentada desde do surgimento de Paraty até quando ele publica, que é 1820. E mais interessante, o que me
deixou mais assim impressionado porque se assemelhava às informações orais que eu tinha é o texto Paraty no Ano da Independência, de Samuel Costa, que foi publicado no jornal A Razão em 1922, comemorando assim, o centenário da independência, Paraty no ano de 1822. O que, na verdade, não chega a ser isso. Na verdade, ele faz um panorama desde 1822 até o presente, e que foi que me despertou mais a coisa. Bem, a partir daí eu nunca parei mais de estudar a história de Paraty, pesquisas em revistas, livros, e aí virou um vício. Aliás, tem umas coisas que surgem fora e dão certo. O IAP não surge em Paraty. A criação do IAP foi uma ideia que surgiu num encontro de historiadores, num simpósio de histórias do Vale do Paraíba. O IAP sempre foi voltado para essa questão da difusão de cultura e promoção de e acervo documental e informação toda possível sobre Paraty, tanto que o acervo documental e o acervo de fotos e de publicações é muito grande. E ele é a primeira ONG local a se preocupar com preservação no sentido mais global possível, não só documental, mas como de eventos, como de publicações, a preocupação com a cultura caiçara, a ciranda, com a preservação da mata, muito assustado com a ocupação desordenada das praias do litoral e mesmo do interior. A década de 60, 70 em Paraty foi uma mudança muito grande, porque foi a grande invasão do paulista e do paulista rico e bem formado, e que traziam os filhos. E é muito interessante porque, nessa época, o paratiense ele queria ser igual o filho do rico que morava aqui, porque só vinha gente rica porque tinha que ter carro, o carro era importado. E eles compravam casa para veraneio, essas coisas todas, restaurando casa. Então, foi uma época que o paratiense começou a ter vergonha de ser matuto, de ser caiçara, e ele começou a imitar o paulista no vestir, no andar, no fazer tudo. E interessante, mais interessante ainda, assim, como o filho do paulista vinha pelo período de férias, se o paratiense estava trabalhando, ele largava o emprego e ia curtir as férias com o amiguinho dele paulista que chegou, porque se o amigo está de férias, por que ele vai trabalhar? Tá. E isso se estende, vamos dizer assim, essa assimilação de modernidade pelo paratiense até a Rio Santos, 74. Aí acontece o inverso. A Rio Santos traz um turismo massivo, tipo, em termos agressivo, para quem estava com turismo incipiente e sazonal, e aí o paratiense, numa inversão de valores, descobre que ele é que é importante, sabe? Todo mundo vem conhecer Paraty, todo mundo vem ver Paraty, é ele que sabe andar de remar canoa, ele sabe jogar tarrafa, ele sabe remar em pé em canoa, ele conhece como pegar siri, ostra, camarão e caranguejo. Então ele passa a se assumir caiçara, andar sem camisa, dobrar calça branca até o joelho para dizer que ele é pescador, chapéu de palha, e bate no peito, sou caiçara. Eu tenho um conceito muito interessante. A história se escreve, é escrita por quem vive o diário, o todo dia. Os outros, a nós só cabe escrever, mas ela é feita diariamente por centenas de pessoas em cada movimento que existe. E eu acho que a gente tem que participar dessa vida comunitária, trabalhando nisso, trabalhando aquilo. Eu trabalhei fazendo festas, ajudando festas do Divino, umas 10 ou 15 durante anos seguidos, fazendo andor, fazendo decoração de igreja, fazendo isso, pela necessidade de participar, ser interessante. Tanto que é esse conhecimento que eu tenho a respeito do Festa do Divino que eu levo a escrever o livro Manual do Festeiro. E que quando eu escrevi, um irmão meu virou e disse: quem você pensa que é para descrever a Festa do Divino desse jeito que se pretende? Quando eu terminei os originais, eu dei para ele ler. Ele me devolveu e disse assim: meus parabéns, você não esqueceu nada.
Então, eu acho que todos nós temos obrigação de participar de dentro. É uma coisa, aliás, eu vou até usar um termo que tem a ver e não tem a ver. Eu acho que Paraty tem um verbo que eu acho muito interessante, que é o verbo festar, que é diferente de festejar. Festejar é você fazer uma oração. Festar é você estar na festa, você ser a festa, você participar dela. Então, a festa do divino a gente não festeja, a gente festa. Aí eu vim festar a festa do divino. Se esse verbo existir ou não existir, ele é um neologismo nosso e que tem essa conotação de não ser assistente. A festa do divino, ela não é para assistir um show de cantor célebre na praça. Ela é para assistir um show de calouros. Ela é para assistir uma gincana. Ela é para você dançar na praça. É para você participar, para você viver a festa e não bater palma para o que está acontecendo. Eu acho que isso é obrigação de todos nós.